The Last of Us. A série que, nessa segunda temporada, enfrentou uma saraivada de críticas, literalmente naufragou com todas as forças que tem. Mas por quê? O que será que aconteceu com essa série que na primeira temporada foi um hiper mega super sucesso? Vamos tentar entender isso depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte, cinéfilos e Platão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo, Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita, né, a gente precisa falar sobre essa série. Precisamos sim, porque é impossível a gente comentar sobre a segunda temporada sem fazer um comparativo com a primeira temporada de The Last of Us. Pois é, por que fracassou? Qual o motivo disso? A primeira temporada desta adaptação do game para as telonas foi algo incrível, algo fantástico. Caiu nos gostos do público, da crítica, até que não conhecia o jogo, começou a conhecer, resolveu jogar, que era o meu caso, e se familiarizar um pouco mais com esse universo fantástico que The Last of Us conquistou ao longo de tanto tempo, com seus milhares de fãs espalhados por todo o mundo. Outra coisa também que a primeira temporada trouxe muito pra gente, muito significativa, era o roteiro bem explanados, diálogos bem produzidos, uma trama muito bem amarrada, a questão dos zumbis, né, toda aquela questão dos cogumelos e tudo mais, tudo feito magistralmente, seguindo ponto a ponto no quesito do próprio game. Então, assim, além também podemos citar atuações impecáveis, claro que sim, a química entre Pedro Pascal e a garotinha, que agora não lembro o nome dela, foi incrível, os dois têm uma conexão muito boa, muito grande, apesar das críticas que ela começou a sofrer também já na primeira temporada, mas a primeira temporada trouxe esperança, trouxe um novo visual, era praticamente o acerto de adaptações de videogames para séries ou para cinema que nunca deram certo. E aí a gente se deslumbra, a gente fica nesse universo fantástico, admirando todo esse potencial que The Last of Us deveria ter trazido para os fãs que já tinham jogado e para os novos fãs como eu, que ficaram impressionados com a riqueza de detalhes. Seria mais um The Walking Dead? Não, e sim, até porque a pegada foi muito bem diferenciada nesse aspecto. Mas e aí? E aí vem a segunda temporada e juntamente com essa segunda temporada as polêmicas começam a acontecer, né? Qual foi o principal ponto que destruiu isso? Eu acredito, apesar de que no jogo a morte do Joel acontece também, mas eu acho o seguinte, que essa decisão de ter matado esse personagem logo no começo da própria série foi uma pisada na bola. Tudo bem, vamos seguir a risca, tá certo, vamos seguir o que manda o figurino do jogo, perfeito. Só que a narrativa como foi feita, essa questão da vingança da outra personagem, Abby, que chegou por conta de uma situação, não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, em respeito a você que não assistiu, tudo que foi construído em termos de uma característica, de uma personalidade do próprio Joel, foi naufragado com a maneira como a sua morte aconteceu. Fraca, patética, ridícula, sem nenhuma produção, sem nenhuma narrativa que pudesse, de um certo modo, justificar aquela forma como ele foi assassinado, como ele foi morto, baseado também naquela vingança. E assim, a gente sabia que poderiam acontecer falhas, que era natural. Agora, tratar a morte de um personagem tão importante dessa forma foi muito ridículo, foi um choque para todo mundo. Sim, foi um choque, porque assim, rápida, sem cerimônia nenhuma, como eu já falei, com uma zero de emoção, acabou, morreu, tchau, defini, PT saudações. Não é assim que se produz, não é assim que se elimina um personagem tão importante que era, né, e que é o próprio Joel dentro desse universo de The Last of Us. A outra questão também que a gente pode levar em consideração é que, entrando nesse outro problema, a forma foi acelerada, foi muito rápida a maneira como cada episódio foi demonstrado, sem aprofundar muito em alguns quesitos, sem aprofundar muito também em outros personagens. A narrativa tornou-se
apesar de ser muito rápida, mas a própria narrativa, o próprio roteiro em si era vazio, sem construção, sem nenhuma performance que desse para que nós... Meu microfone está dando um problema aqui, mas enfim, sem que o espectador ficasse justamente numa expectativa de algo melhor para acontecer. Então cada episódio era enfadonho, preguiçoso, diálogos que não faziam sentido, algo de uma criança, né, de um garotinho da adolescência escrevendo o roteiro de uma série séria. Então foi isso que eu vi, baseado exatamente em cada cena, em cada, meu Deus do céu, dava uma preguiça, dava uma raiva a gente tentar acompanhar a série, porque tornou-se vazio. Todas as características dessa adaptação foram perdidas em cada episódio. Tudo foi muito raso, né? O impacto que deveria se ter em termos de empatia tornou-se uma rejeição. Exatamente por falta disso, faltou vida. Faltou vida, faltou vitalidade, faltou mais energia, faltou essa questão visceral que não foi explorada de maneira nenhuma ao longo de tudo isso, né? E aí a gente entra no quesito da personagem Abby. Pelas pesquisas que eu fiz, é uma personagem muito importante, ela tem uma base muito forte em consequência da tragédia que ela passa, e o seu desejo de vingança também, baseado no que ela passou, traz à tona características, camadas, traz à tona vários segmentos que poderiam ser explorados, mas que lamentavelmente foram esquecidos. Eu não vou nem entrar no quesito das características físicas da personagem, da atriz que faz a personagem, porque ela é um pouco diferenciada. Mas independente disso, deveriam ter valorizado o peso que essa personagem tem, baseado justamente na questão, né, da morte do próprio Joel. Os dois, independente disso, têm um passado, os dois têm uma relação, os dois têm um elo que faz com que acontecesse, né, que faz com que aconteça a morte do Joel. Mas isso não foi explorado, a própria atriz não se entregou 100%, tornou-se uma personagem muito vazia. Nossa, eu tô aperreado com esse microfone, desculpa aí, tá, gente? Então, assim, isso poderia ter sido construído melhor? Claro que poderia. Explorado mais essa personagem? Claro que poderia. Independente de como foi adaptada, mas se é uma adaptação, faz bem feito. Não acertaram na primeira temporada, teria a obrigação de acertar nessa segunda temporada, mas a gente não teve isso. A gente teve o quê? Uma personagem chata, egocêntrica, antipática, irritante. Em vez de você torcer e entender os traumas dela, você tinha a raiva toda vez que ela aparecia na tela. Eu detestei essa personagem. Não tem por que gostar dela, mesmo que se baseie a motivação da morte, né, da sua vingança nesse aspecto. Então, assim, a gente não pode deixar de entender. A gente precisa entender os motivos de cada personagem para que o conteúdo da própria narrativa tenha coerência. Mas aqui não teve coerência nenhuma, em nenhum aspecto, né? Enfim, enquanto a gente teve na primeira temporada boas explorações, como eu disse, uma química muito boa entre os personagens principais, entre o Joel e a garota, que agora também esqueci o nome dela, desculpa, tá? É que eu tô tão irritado que me tira do sério. Nessa segunda, não. A própria química entre os dois, entre os personagens principais, estava muito apagada. Não havia um elo de ligação mais forte que fizesse com que a gente ficasse envolvido com essa trama que não teve trama. Simplesmente se perdeu no vazio do limbo, propriamente dito. Então, assim... tudo bem, a gente tem que entender o seguinte, quando você vai adaptar uma obra, sejam quadrinhos, seja videogame, para TV, para seriado de TV ou até mesmo para cinema, as linguagens são diferentes, você precisa realmente dar uma adaptação, você precisa literalmente ajustar algumas questões por conta da linguagem. Cinema é uma linguagem, quadrinho é uma linguagem, jogos de videogames também é uma outra linguagem. Então, quando você vai adaptar, você precisa entrar nesse universo cinematográfico para dar mais veracidade e mais realidade que você está adaptando. Nessa segunda temporada, a gente não teve isso. Não teve, nem sequer a construção do próprio embate com os zumbis foi explorado. Não tivemos isso, não houve não houve sequer um embate, uma briga, um confronto realístico, como nós tivemos na primeira temporada. Às vezes se sentindo imerso dentro da questão de cada personagem e de cada destruição que a gente poderia fazer quando você está jogando
o jogo propriamente dito. Mas aqui não, o resultado foi uma desconexão total, falta de lógica, falta de empatia, tudo naufragou. E aí nós tivemos essa derrota que foi essa segunda temporada. E o pior, né? Você ainda tem a questão de roteiro apressado e mal distribuído, um enfoque exagerado em novos personagens que não foram tão trabalhados assim, nesse sentido, sem desenvolvimento, como eu falei também, cenas que pudessem envolver mais a questão da emoção, faltou isso, uma cena mais emotiva, mais emocionante. Tudo bem, não vai ter muita questão de luta, de embate, de confronto, mas então capricha nas emoções, que é isso que a gente curtiu também na primeira temporada. A gente veio com expectativa altíssima e tivemos o quê? Uma tragédia anunciada praticamente, né? Então, lamentavelmente, o fracasso dessa temporada de The Last of Us não é só por conta da morte do Joel, simplesmente isso, porque, como eu já falei, isso acontece no videogame, mas foi a forma como tudo foi produzido, foi a falta de interesse em valorizar cada aspecto do jogo, da segunda parte do jogo, e que aqui, nessa adaptação, foi totalmente esquecida sem nenhum motivo algum. Mas a gente fica perguntando por que fizeram isso? E o pior, foi confirmado a segunda e a terceira, aliás, a terceira e a quarta temporada, com o fracasso que teve de exibição, com o fracasso que teve de público, tenho certeza que essa terceira e quarta temporada não vai agradar os fãs e nem tampouco a mim, que tive um excesso de esgotamento, cansaço literal para poder chegar até o final da temporada. Mas e você? Você gostou de The Last of Us dessa segunda temporada? Você achou interessante a narrativa? Concorda com o meu pensamento? Faz aqui, deixa aqui embaixo o teu comentário, tá? E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o teu joinha, clica aí no joinha, deixa o teu joinha, o teu ok, por favor, isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Combinado então? Espero que tenham gostado. Para todo mundo, um forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen para você e a gente se encontra no próximo vídeo com certeza. Obrigado, gente!